Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Radar aqui na TV, no canal 26 da NET Mogi ou no www.marilei.com.br. Me acompanhe também nas redes sociais. Durante o programa você vai ver aqui nos créditos as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, para você também me acompanhar. Hoje no programa, Gilberto Russo, palestrante de superação, que aos 50 anos de idade mudou a vida e vai contar essa história para você. Aliás, o que a gente precisa para superar os nossos limites? Daqui a pouquinho eu conto para você. E hoje tem também a bronca da semana, um assunto muito importante, que é o vandalismo pelas praças da região do Alto Tietê. Hoje nós vamos falar de um especialista em tecnologias móveis que transformou a sua vida e virou um palestrante de superação. O que é isso? O Gilberto Russo vai trazer para mim uns destaques da vida dele. Como é que a vida dele mudou em 3 anos para cá? Da última vez que eu entrevistei, ele estava lá na TV Mogi News comigo. Agora, ele vai mudar para o Canadá. É verdade. Gilberto Russo, é um prazer te receber. Obrigado. E saber um pouquinho de como a sua vida mudou em 3 anos, menino. O que aconteceu? A vida só tem graça quando ela tem essas mudanças que a gente pode sonhar e programar. Quando nós nos conhecemos, eu estava muito ainda voltado à área de telefonia, que eu gosto, é um hobby para mim, mas chegou um momento que eu percebi que eu devia dar lugar aos mais novos, que traziam novas ideias, novas formas de pensar, tinham mais gás. Nós temos que entender que nós somos pessoas que temos o nosso período para fazer aquilo que nós fazemos. E eu sentia que eu estava ficando velho, sem ser idoso. Essa é uma frase que eu ouvia recentemente de um grande palestrante, um grande pensador, Mário Sérgio Cortella. Eu estava ficando velho, mas eu não era idoso. E eu estava percebendo que eu estava envelhecendo naquilo que eu fazia. Por que eu estava envelhecendo? Em 1996, quando eu comecei com essa coisa de telefonia celular, eu tinha um gás, eu tinha uma ansiedade por estar sempre buscando informações e transmitindo. Tive tempos onde eu trabalhei em empresas na área de telecom, dando treinamento, depois montei a minha empresa, continuei fazendo treinamentos, mas eu comecei a perceber que aquele assunto especificamente eu já não estava mais conseguindo ser criativo, já não estava mais conseguindo trazer o que era novidade. Principalmente em telecom, que hoje crianças muito novas já fazem coisas que nós demoramos muito para aprender lá no passado. E quando eu percebi que eu estava ficando velho, sem ser idoso, eu comecei a sentir-me mal com isso, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo na nossa vida útil. Quando eu chamo de vida útil, a vida é quando nós somos profissionais, provedores. Nós passamos a maior parte do tempo no trabalho. E no momento que você entende que a maior parte do seu tempo você tem que estar dentro de um trabalho, procure fazer aquilo que você gosta. Porque senão você está fadado a passar muito tempo na sua vida e quando você olhar para trás, você vai falar assim, puxa, a maior parte do tempo da minha vida eu fiz o que eu não gostava e não era feliz. Então a busca da felicidade para mim é algo que sempre esteve em pauta. Como ser feliz em determinados momentos da vida ou mesmo frente às dificuldades. Como tirar os melhores proveitos, ainda que as situações sejam menos favoráveis. E eu cheguei um dia, do nada, no meu escritório, conversei com alguns funcionários, algumas pessoas, alguns colaboradores nossos, e eu disse a eles assim, quero voltar a fazer alguma coisa que me deixe feliz. Até pensaram se a empresa ia parar, eu falei, não, de jeito nenhum, a empresa vai continuar porque nós temos cabeças aqui que gostam do que fazem. Nós já não mexemos hoje somente com telefonia celular, sim, evidentemente. Nós somos hoje uma fábrica de conteúdos. A nossa empresa é uma empresa que desenvolve produtos para treinamentos corporativos. Uhum. Mas eu mesmo, Gilberto, estava me sentindo muito triste, muito pequeno. E eu precisava fazer alguma coisa que me desse de novo um gás, que me desse de novo alegria no que eu estava fazendo. Você já estava com quase 50 anos? Sim, sim. Hoje eu tenho 51 anos. Isso foi alguns anos atrás, recentemente, não foi há muito tempo. E aí eu comecei a sonhar novamente. E eu sempre digo que nós sonhamos quando nós devemos sonhar acordados, porque através desses sonhos nós podemos transformá-los em objetivos. Objetivos são nada mais do que o resultado desse sonho que a gente tem antecipado e o que nos dá um norte, o que nos dá um caminho. O objetivo nada mais é do que o ponto final de um caminho que a gente tem que trilhar. Então, quando você forma um novo objetivo, você cria um novo caminho para você. E eu comecei a buscar um novo caminho na minha vida em busca desse objetivo. Fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu comecei a perceber que eu poderia, de alguma forma, auxiliar as pessoas com um pouco daquilo que a gente vai aprendendo.
Porque as experiências que nós temos, elas podem servir muitas vezes para que as pessoas possam ouvir-nos e falar assim, puxa vida, ele teve uma dificuldade e ele conseguiu superar. E como é que ele conseguiu superar? Não é exatamente fazendo o que eu fiz, mas tendo fé, tendo credibilidade, tendo força interior para que você acredite que você vai sair daquele momento, que nenhum momento é para sempre, nada é eterno. Então, por conta disso, desses fatores todos, eu resolvi buscar novamente fazer algo que eu estava apaixonado, como eu era apaixonado na época por telefonia. E comecei a montar um novo caminho para mim. Como ser feliz novamente fazendo o que eu gosto? Era isso que eu queria buscar. Você montou um planejamento? Como é que se planeja isso? Essa virada? Eu não costumo acordar um dia sem imaginar que daqui a 2 anos eu tenho algo para fazer. É meu prazo mínimo sempre. Mínimo 2 anos, eu tenho que saber algumas coisas. A minha vida ela sempre foi pautada em planos, em objetivos. Nem todos a gente alcança. Mas o que nós temos é que entender assim, pelo menos para mim, eu não consigo imaginar a minha vida sem um planejamento, eu não consigo imaginar a minha vida sem estar buscando alguma coisa. Quando eu pensei, como é que eu vou fazer esse planejamento, como é que eu vou mudar tudo na minha vida, eu já tinha uma bagagem, o que me trazia respaldo para que eu pudesse montar isso. O que eu queria. Quando você monta um planejamento, eu costumo fazer sempre uma analogia quando eu me apresento com as pessoas sobre a receita de um bolo. Quando você vai fazer um bolo, você tem a farinha, o açúcar, o chocolate em pó, o fermento, a manteiga, o ovo. Se você pegar tudo isso, um pouco de cada disso e botar na tua boca, isso não é um bolo. Então você tem fases que você precisa entender como preparar um planejamento. Então o momento certo, a quantidade certa, o produto certo, na hora certa. Quando que você vai misturar a tua farinha com açúcar, com ovo, com fermento. E aí eu comecei a fazer esse planejamento, fazendo essa analogia com o bolo. Entendendo qual era o momento certo de fazer, saber esperar o tempo do cozimento, saber esperar o tempo que isso está assando. Ou seja, tudo tem seu tempo. Nós não devemos pular fases, porque se a gente pular fases na vida, nós deixamos uma lacuna. O que é ser feliz nessa história toda? Eu comentei já com você, para mim, as 7 melhores coisas da vida, e eu respeito quem não concorde, mas para mim, eu digo que é amor, amigos, família, felicidade, paz, saúde e Deus. Se nós temos essas 7 coisas, eu acredito que para mim nada falta. Aliás, eu não só acredito, eu tenho certeza de que nada falta. O dinheiro entra onde? O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito que você vai estar aliado à sua paz, à sua família que vai lhe dar apoio, ao amor que você pode ter dentro da sua casa. Todo o restante do que a vida nos obriga a ter, vem abaixo disso. Essas 7 coisas, se você tiver essas 7 coisas como meta, se você tiver essas 7 coisas como pontos primordiais na tua vida, todo o restante vem. O trabalho nada mais é do que algo que você faz, quando bem feito, que vai lhe dar um bom retorno, até um bom retorno financeiro. Mas há pessoas que buscam assim, hoje com 50 anos eu falo isso, mas há 30 anos atrás eu não falava assim. Há 30 anos atrás eu falava assim, preciso fazer alguma coisa que dê dinheiro, isso daqui vai me deixar rico. É exatamente esse ponto, né? O que eu vou ganhar dinheiro hoje para viver, para cuidar da minha família? A gente pensa muito nisso, principalmente quando é novo, né? O meu conselho é, não comece alguma coisa pensando em quanto você vai gastar. Pense como você vai viver. Primeira coisa, o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Ao longo desses 50 anos, evidentemente que não são 50 anos de pensamentos, porque a gente tem a fase da infância, mas ao longo de alguns anos onde a gente vai coletando experiências, eu vou percebendo que o mais importante é você ser feliz. Porque o estado de felicidade independe do dinheiro que você tem. Há muitas pessoas que com muito dinheiro não têm a felicidade que eu tenho. Um dos homens mais ricos que eu conheço, porque o que é ser rico para mim? Ser rico é você conseguir fazer a pessoa se enriquecer com aquilo que você é, não com aquilo que você tem. Uma das pessoas que eu gosto muito de comentar sobre ele chama-se Geraldo. Ele foi uma pessoa que trabalhou comigo durante alguns anos num restaurante que minha família teve no interior. O Geraldo é uma das pessoas mais ricas que eu conheço nesse mundo. Ainda que a situação financeira dele não é uma situação abonada. Mas é um homem riquíssimo. Ele é um riquíssimo porque ele tem um amor da família. Ele tem amigos sinceros, leais, verdadeiros.
Ele é uma pessoa de paz, ele é uma pessoa de alegria, uma pessoa de felicidade. Com todas as dificuldades que o mundo material, às vezes, podem oferecer, ele não perde o que ele tem de principal, essa riqueza. Essa riqueza que nós vamos falar depois do intervalinho, em relação a descobrir um mundo novo. Que riqueza que é essa? Como é que a gente faz para não olhar só o lado monetário da vida? Encontrar esse caminho, esse planejamento. Depois do intervalo, o Gilberto Russo vai contar pra gente. Não saia daí. Assim eu te vi pela primeira vez e você me recebeu de braços abertos. É aquela sensação incrível de estar em casa finalmente. Muitas vezes acabava dormindo longe, mas em pouco tempo estávamos juntos de novo. Lá eu brinquei, pulei, corri, até chorei e cresci. Mas o ciclo se renovou e hoje o que eu tenho de mais importante na vida está ali comigo. American House Colchões, presente nos melhores momentos da sua vida. A Prefeitura de Mogi das Cruzes está realizando mais um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti. As praças, parques, centros esportivos e canteiros de obras estão sendo limpas. E o Cata-Tranqueira está passando pelos bairros para recolher entulhos e demais objetos. Mas para vencermos a dengue e o zika vírus, será necessário o esforço de todos. Por isso, faça sua parte. Limpe seu imóvel e leve o material descartado a um ecoponto da Prefeitura. Juntos vamos vencer o Aedes aegypti. Avança Mogi. Trabalho, modernização e qualidade de vida. Como superar os limites? E também, como é que a gente consegue, né, nessa nossa vida tão corrida, tão capitalista, ser feliz com menos ou com mais, né? Que caminho é esse que a gente tem que percorrer? Porque quando a gente está novo, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer aquela abundância, né? Qual que é o caminho, Gilberto Russo? Você que é uma pessoa que passou por várias fases, hoje abriu mão de muita coisa, né? O dividir para multiplicar, para poder encontrar um caminho no Canadá. Como é que é esse caminho? Para a gente poder entender. Claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro para pagar as contas. Sim. Né? Mas e ser feliz nesse caminho? Falando um pouquinho antes da divisão da multiplicação, eu acredito que a melhor multiplicação que você pode ter na sua vida começa com uma boa divisão. Um exemplo prático disso é assim: imagine que se você fosse alguém muito egoísta, imagine, por exemplo, que Bill Gates fosse uma pessoa muito egoísta. Um dia ele descobriu o Windows e ia falar, descobri um negócio muito legal, vou guardar para mim. Ou então que Steve Jobs dissesse, eu vou guardar para mim o que eu descobri, eu sei fazer um aparelhinho e vai tocar MP3. Ou até mesmo Mark Zuckerberg com o Facebook. Nenhum deles, quando começou a fazer o que fez, pensou no dinheiro. Todos eles pensaram aquilo de uma forma realização, estavam fazendo aquilo com paixão, com amor. E no momento que eles souberam dividir o seu conhecimento, eles começaram a multiplicar. Por isso que eu digo sempre, a melhor multiplicação começa com uma boa divisão. Falando um pouquinho sobre os meus sonhos futuros em relação a mudanças e buscar novos caminhos para mim. O Canadá sempre foi uma paixão que eu tive. Sempre foi. Há muitos anos. Mesmo antes de tê-lo conhecido pessoalmente. Mas um dia eu resolvi fazer um planejamento de vida novo para mim. Eu sempre gostei de fazer coisas grandes. Grandes para mim, podem não ser grandes para outra pessoa. E um dia eu fiz um planejamento, eu falei assim, um dia eu vou querer morar num lugar que fica no meio de umas montanhas, eu sempre gostei muito de montanha. É uma cidade muito pequenininha, mas eu gosto muito de lá. E eu montei um planejamento de vida para mim. Mas para que eu possa alcançar aquilo, como eu estava falando da receita do bolo, existem etapas para isso. E eu tenho que viver o meu dia de hoje, baseado na experiência, baseado no meu planejamento de ontem, para que eu possa alcançar o que eu quero lá na frente. Então, esse projeto que eu tenho um dia na minha vida de conseguir, e vou conseguir, eu vou conseguir porque eu faço de tudo para que isso possa acontecer. É um planejamento que eu tenho para um futuro, em busca de uma felicidade, e eu não estou pensando se eu ainda vou ganhar dinheiro ou não. Mas eu estou preocupado em se eu vou ser feliz. Gilberto, você vive de sombra e água fresca? Não, eu tenho contas para pagar, como você disse. Eu tenho meus compromissos. Mas a forma como eu exerço o meu trabalho é o principal motor para eu poder conseguir ganhar aquilo que eu preciso para poder cumprir com meus compromissos e fazer os meus planejamentos. Portanto, esse é um projeto que eu tenho e eu me animo com o que eu faço hoje em busca daquilo que eu quero fazer, o que eu quero alcançar.
E é interessante porque quando a gente fala em planejamento, em metas, em querer descobrir realmente o caminho, né? Porque às vezes a gente não sabe que caminho a gente quer, não é, Gilberto? Do que eu gosto, do que eu quero. Só a experiência de vida vai te trazer Não é? isso. Às vezes a pessoa está com 20 anos, o que eu vou fazer? Começa uma faculdade, começa outra. Você estava falando da sua filha, por exemplo, né? Você citou a sua filha. Você falando para mim, antes da gente começar a entrevista, olha, eu fiz de tudo para encaminhar a minha filha, né? E você fala muito dessa relação dos pais com os filhos, das oportunidades da vida. A gente tem que ter essa responsabilidade, não tem? Quando a minha filha estava chegando perto de fazer a faculdade, eu dizia para ela assim: o seu sonho é seu. Você tem que fazer o que você gosta. Dentro do que ela falava, dentro dos sinais que ela dava, eu procurava buscar um pouco mais de informação para saber se aquilo realmente era o que ela estava querendo. Um dado momento, ela falou que ela era apaixonada por animais. Eu falei, puxa vida, veterinária. Não, pai, não é meu caminho. Ela bateu muito forte em falar sobre... Ela queria fazer decoração de interiores. Desde pequena, minha filha Luísa, ela tinha por gosto em decorar o quarto dela todo. Desde pequenininha, com papeizinhos colados na parede. Mas acabou que ela escolheu jornalismo. Formou-se esse ano, agora em 2015. E está feliz com o que ela faz. Não tem tempo sequer para conversar muito comigo às vezes. Vive naquela loucura de São Paulo e tudo mais. Eu moro no interior hoje. Eu acredito que os pais não devam jamais interferir na escolha de um filho. A nossa missão como pai é dar aos nossos filhos apoio na formação do caráter, porque a personalidade já nasce com cada um. O que eu busquei fazer durante a minha vida em relação à minha filha é dar para ela a oportunidade de como ela poderia ter um bom caráter, ser uma pessoa que reconhecesse quais são os seus limites para poder saber respeitar os limites dos outros. Mas eu sempre dei a ela a liberdade, até porque a liberdade que ela adquiriu foi muito baseada no merecimento. Ela mostrou responsabilidade para adquirir. E eu tive fases na minha vida em que eu jamais faria pela minha filha o que a vida, infelizmente, acabou colocando, ou hoje eu digo felizmente. Houveram momentos que eu passei dificuldade e que eu não pude dar à minha filha o acompanhamento e alguns confortos que a vida poderia me dar, porque eu não podia naquele momento. E a minha filha entendeu que era o momento que ela poderia ou se perder ou encarar. Mas aquele trabalho que eu fiz em formação de caráter e apoio, e principalmente amor, deu a ela sustentação suficiente para que ela pudesse buscar um bom caminho para ela. Minha filha tem 21 anos hoje, está começando a vida dela. Mas eu falo com toda a segurança que a minha filha hoje está com 21 anos muito mais evoluída do que eu com 21. Até porque o mundo é assim, né? Mas a minha filha faz coisas hoje que eu fui começar a fazer muito tempo depois de 21 anos. Mesmo porque a vida da gente mudou muito, as gerações estão aí se aperfeiçoando. Você que é um homem ligado à tecnologia, rede social, Facebook, Twitter, é tudo muito rápido. E você quer ir lá para uma cidadezinha do interior, entre aspas, né, lá no Canadá. Eu quero até trazer um vídeo. O Gilberto Russo, ele fez uma filmagem muito legal. Vamos mostrar agora um vídeo com ele com aquelas montanhas ao fundo, mostrando um pouquinho do que ele quer para o futuro. E eu quero que ele deixe essa mensagem aqui para a gente do que é você, com certeza, olhar, claro que com 21 anos às vezes é mais difícil. Muito mais. Com 40 é mais fácil, com 50 então nem se fala. Melhor fase da minha vida. Não é? Você olhar e falar assim, puxa vida, eu quero recomeçar. Eu quero dar um hack de novo, eu quero reviver, eu quero... Ou então mudar tudo. É isso que você está fazendo. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Um dia, mais ou menos uns 7 anos, 8 anos atrás, vi uma foto na internet de um lugar. Era uma avenida e ao fundo da avenida havia uma montanha. Eu busquei informações para saber que lugar era esse e descobri que era uma cidade do Canadá, no estado de Alberta. Eu comecei a buscar cada vez mais informação sobre esse lugar, como é que era a vida das pessoas na cidade, as distâncias dela para outros lugares, até que um dia eu resolvi fazer contato com pessoas dessa cidade através de alguns e-mails colocados no site da prefeitura e descobri que eles faziam jantares. Se um dia eu for lá, eu vou querer fazer esse jantar. E um dia eu criei um objetivo, eu falei, eu vou querer conhecer esse lugar. Eu fui criando essa vontade, esse objetivo, fui fazendo as minhas economias, tive anseios, tive frustrações, mas um dia eu consegui chegar nesse lugar. Foi uma enorme realização para mim.
uma superação. Em algum momento da minha vida pareceu ser muito difícil eu conseguir. Hoje eu estou nesse lugar pela segunda vez. Disso eu tirei uma grande lição. Quando você quer uma coisa, quando você realmente tem uma paixão, quando você realmente tem uma vontade, não importa se vai demorar um dia, uma semana, um mês, um ano ou o tempo que for. Nunca desista daquilo que você quer. Eu estou numa época de muito frio aqui, mas eu estou tão feliz, eu estou tão realizado com isso. As pessoas às vezes dizem assim, um dia eu também vou fazer uma coisa dessa. Calma, não pense que a minha realização vai ser igual à sua. Porque de repente o que você quer, o que você planeja, o que você almeja, o que você deseja, não é o mesmo que eu. Pode ser que algumas pessoas tenham condições de chegar até aqui e não sentir o que eu senti. Pode ser que eu consiga um dia fazer alguma coisa que você tenha feito e não vou sentir o que você sentiu. E esse é o grande ponto. A tua superação, a tua vontade de vencer, a tua realização nunca vai ser a minha, nunca vai ser a de outro. E por que eu digo isso? Porque existem pessoas que acham que fazer o que alguém fez vai fazê-la feliz assim como outra pessoa ficou. Portanto, quando você tiver um sonho, quando você tiver um objetivo, quando você tiver uma vontade, quando você tiver um anseio, faça de tudo para que você possa alcançá-lo. A felicidade que eu sinto por poder estar aqui hoje, contando isso para vocês nesse lugar, é tamanha. A minha vibração, eu só não estou aqui pulando e fazendo aqui estripulias, porque nem ficaria bem. Portanto, busque a tua realização, busque o teu prazer, busque a tua superação. Eu tenho certeza que se você conseguir fazer um bom planejamento e alcançá-la, a tua felicidade vai ser tão grande quanto essa que eu estou sentindo agora. Obrigado, um abraço para todos vocês e torço para que todos vocês consigam também um dia realizar os seus desejos e as suas vontades. Até mais. Tchau. Depois de você ver esse vídeo, eu quero saber, Gilberto, você é uma pessoa que deixa aí uma mensagem bacana pra gente de superação. Superação. Porque você superou várias fases da sua vida. Planejei e alcancei. E agora, uma fase muito mais bacana, que é ir embora pro Canadá. É isso? É o meu próximo grande objetivo, depois desse que eu estou fazendo agora, depois desse que eu estou planejando agora. A história da superação que vocês viram aí é assim, eu digo que a tua superação, o teu sonho, o teu prazer nunca vai ser o meu, como eu falei no vídeo. Há pessoas que, por subir um degrau, sentem-se realizadas. Há pessoas que, por subir uma montanha, sentem-se realizadas. Então, nunca tente copiar das pessoas nem a receita e nem o ponto final. Porque cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo, cada um tem um anseio. Então eu digo para as pessoas, como eu falei no vídeo, busque a tua realização. Entenda o que você quer, faça o seu planejamento e acredite principalmente nos seus sonhos. Porque se você não sonhar, você não consegue criar objetivo. E se você não tem objetivo, você não tem um caminho na vida. É isso que eu sempre falo. Tá aí, esse é o caminho, né? Agradecer muito. Boa sorte, eu quero te visitar lá no Canadá. Por favor. Já estou me convidando, tá bom? Por favor. Olha, vou te entrevistar lá no Canadá, tá bom? Então, eu já falo para você, vai conhecer, a cidade chama-se Banff, fica no estado de Alberta, fica no meio das montanhas rochosas do Canadá, e esse vídeo foi gravado lá. Bacana, um lugar lindo. Entre outros mais, que aos poucos as pessoas que quiserem me acompanhar. Endereço do... por favor. O meu site é gilbertorusso.com.br. Você vai ver vídeos lindos lá, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Boa sorte na sua nova caminhada. Nossa, obrigado. Bacana, né, gente? Gilberto Russo agora é palestrante de superação pelo mundo inteiro, tá? Agora nós vamos para Bronca da Semana. Bronca da semana vai para os vândalos que, infelizmente, destroem praças construídas para a população e para as comunidades. Isso acontece em todas as cidades do Brasil e não é diferente aqui na região do Alto Tietê. A Praça da Liberdade e a Praça da Juventude, vocês estão vendo fotos aí, foram alvos de ataques de vandalismo e, infelizmente, a comunidade é quem perde com isso. Nós tivemos em Suzano o Parque Max Pfeffer, que várias vezes sofreu também com o vandalismo na cidade de Suzano. Qual que é a bronca? A bronca é que você, que se ver alguma coisa, se você sentir uma movimentação perto da sua casa em relação ao vandalismo, liga para a polícia, liga para o 190, denuncie. Sabe por quê? A praça é um lugar da comunidade, é um lugar feito para você. Em Mogi, Suzano, em qualquer outra cidade da região, nós temos que aproveitar os nossos locais para levarmos os nossos filhos, os nossos netos e, principalmente, temos um ambiente bacana para a nossa família. Agora, as fotos que a gente vê são lamentáveis. Aqui em Mogi, também no Botira Camoringate, quantas vezes foi alvo de vandalismo? São pessoas que, infelizmente, não prezam pelo poder público. Só que tem um detalhe, o dinheiro é nosso.
O dinheiro não é do poder público. O dinheiro é dos nossos impostos que nós pagamos com o nosso suor e que a gente precisa, mais do que nunca, tomar conta. Vamos tomar conta da nossa cidade e das nossas praças? Eu conto com você e a bronca da semana vai para os vândalos. Cadeia neles! Olá, hoje as dicas são de acne. Cerca de 80% dos adolescentes são acometidos com algum grau de acne. Isso se deve aos hormônios. Em algumas pessoas, a acne pode persistir até a idade adulta. Além da adolescência, o fator genético também pesa bastante. Ou seja, se os pais tiveram muita acne, o adolescente provavelmente também terá. Outra causa também é o uso indevido de cosméticos, o excesso de maquiagem e a falta de higienização da pele. Não há comprovação científica que o chocolate ou outras comidas gordurosas pioram a acne, mas na prática, se piora para você, diminua o consumo. A doença, ela manifesta-se principalmente em face e tronco, que são as regiões mais ricas em glândulas sebáceas do corpo. Os sintomas eles podem variar de acordo com a pessoa, mas eles podem ir desde leve, apenas com cravos, lesões inflamadas, lesões com pus ou aqueles cistos profundos e dolorosos na pele. A Prefeitura de Mogi das Cruzes está realizando mais um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti. As praças, parques, centros esportivos e canteiros de obras estão sendo limpas. E o catatranqueiro está passando pelos bairros para recolher entulhos e demais objetos. Mas para vencermos a dengue e o zika vírus, será necessário o esforço de todos. Por isso, faça sua parte. Limpe seu imóvel e leve o material descartado a um ecoponto da Prefeitura. Juntos, vamos vencer o Aedes aegypti. Avança Mogi. Trabalho, modernização e qualidade de vida. Eu quero agradecer muito o carinho da sua audiência aqui no Radar com a Marilei e mandar um café muito especial do Franz Café Mogi, estilo e arte de servir café, que fica na Rua Barão de Jaceguai, 1657, bem pertinho do Clube de Campo, para a Carolina Specchio, que é quem desenha roupas como essa que eu estou usando, minha nova parceira aqui no Radar com a Marilei. Um beijo para você, Carolina Specchio. Ela tem um ateliê muito bacana em frente a Toshi, na Vila Oliveira. Convido você para ir lá. E hoje, Carolina, um beijo para você, muito sucesso nessa nova empreitada e um café muito especial do Franz Café Mogi. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá!